Boa tarde, pessoal, tudo bem? É uma satisfação estar aqui de novo apresentando o programa Você com Dinheiro, juntamente com Felipe Ferreira. Hoje temos a ilustre presença de um convidado que vai falar sobre a carreira de agente autônomo. Estou aqui com André Albo, da Alta Vista Investimentos. Então o tema hoje é a carreira do agente autônomo de investimentos. Vamos falar com quem entende de assunto. São algumas décadas de experiência como o escritório de agente autônomo e o escritório dos mais antigos do Brasil. André, tudo bem? Tudo bem, Rafael, como é que você está? Tudo excelente, tudo excelente. André, eu acho que muitas pessoas assistindo essa entrevista vão poder se espelhar em você, na experiência da Alta Vista e nessa carreira linda que é a de agente autônomo, de poder cuidar e ajudar o investimento das pessoas e acompanhar por muito tempo a vida das pessoas. Você pode contar a sua história? Claro que sim. Em primeiro lugar, queria agradecer, é um privilégio aqui estar com vocês, falar um pouquinho da nossa carreira, da nossa empresa e como que a gente pode ajudar outras pessoas que queiram fazer também esse movimento. Né? Eu comecei como agente autônomo de investimentos no ano de 2004. Tá? Eu sempre fui um agente autônomo vinculado à XP, que hoje é a casa que detém aí o maior número de agentes autônomos do país. No ano de 2006, eu fundei, juntamente com um outro sócio, o Rogério Tomé, a Alta Vista Investimentos. Nós somos o primeiro escritório vinculado à XP, escritório de agente autônomo vinculado à XP aqui em São Paulo. Então, nós nos orgulhamos muito de dizer que nós abrimos as portas desse mercado aqui em São Paulo e hoje contamos aí com operações em outras cidades do país, né, com um time de quase 200 pessoas. Entendi. E hoje você atua liderando esses agentes autônomos ou você é um agente autônomo e também está disputando, não disputando clientes, mas tomando conta de certos clientes? Como que é a sua atividade? Hoje eu sou responsável pela operação, lidero esse time que eu comentei com você, né? Mas eu também tenho ali uma pequena carteira de clientes que me acompanham já há bastante tempo. Né? E posso dizer que é como você comentou, né, uma profissão linda, né, na qual a gente consegue oferecer esse serviço de cuidar do patrimônio, cuidar do futuro de famílias e inclusive passando geração em geração. Né? Entendi. E me fala uma coisa, quais informações você passaria para aquelas pessoas que estão nos assistindo, seja agora ao vivo ou depois no YouTube, aquela pessoa que quer entrar nessa carreira e não sabe como dar os primeiros passos? Depois eu vou perguntar quais são os desafios nessa carreira, porque nem tudo são flores, né? Você deve ter alguns desafios que precisam ser superados e ver se você que está nos assistindo tem esse perfil. Qual é o caminho a ser trilhado? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a profissão de agente autônomo ela é uma profissão regulada. Tá? Então é necessário você fazer a prova da Ancor e se certificar como um agente autônomo de investimentos. Afinal de contas, você tem ali a regulação também da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Então, normalmente, o profissional mais comum que faz esse tipo de movimento é o gerente de banco. Né? Hoje a gente tem aí por volta de 330 mil gerentes de banco no país, dos quais hoje cerca de 20 mil agentes autônomos, né? 20 mil agentes autônomos no país para um universo de 330 mil gerentes de banco. Então, normalmente o gerente de banco é o profissional que consegue fazer esse movimento de forma muito mais simples, uma vez que ele tem já uma carteira de clientes, ele já tem ali algumas certificações necessárias, como CPA 10, CPA 20, e ao mesmo tempo ele já tem ali uma carteira de clientes com a qual ele consegue começar a trabalhar para desenvolver essa atividade de assessoria de investimentos. Ou seja, o movimento mais natural que você enxerga é o do gerente de banco que se torna agente autônomo e traz uma carteira razoavelmente formada. Isso, na verdade ele vai tentar migrar essa carteira ou parte dela, desses clientes que ele já atende no banco, para uma carteira de distribuição independente, como no nosso caso. Mas eu não pararia por aí, eu acho que tem outros tipos de profissionais que podem fazer esse movimento,
né, como, por exemplo, profissionais da área de seguros, né, profissionais que tenham relacionamento com pessoas, né, tenham relacionamento com potenciais investidores. Né? Porque o que acontece? Hoje a gente tem cerca de 35 milhões de pessoas investindo recursos no país, né, que investem de alguma maneira, seja na caderneta de poupança, seja no banco e tudo mais. E o nosso desafio como agentes autônomos é convencer esses clientes de que ele pode ter uma assessoria mais qualificada, pode ter um profissional cuidando do patrimônio dele como um todo e não apenas vendendo produtos como faz o banco tradicional. E o que acontece com a pessoa que não é gerente de banco, mas quer entrar no segmento de agente autônomo? O que ele tem que fazer? O agente autônomo vinculado a XP, ou a BTG, ou a Warren, ou a Guide, ou a Genial, ele é um CLT? Ele é uma PJ? O que você pode esclarecer? Mas vamos tentar responder primeiro a questão do que ele tem que fazer para se tornar, em termos de treinamento, em termos de capacitação, para ele se tornar um agente autônomo. Sim. Eu acredito que o primeiro passo seja ele procurar um escritório de assessoria de investimentos. Né? Esse escritório normalmente vai dar o passo a passo para esse profissional. A primeira parte do processo é ele estudar para essa prova que eu comentei com você, para ele se tornar um agente autônomo, se qualificar como tal. E depois essa empresa a qual ele vai se vincular, essa empresa ela tem a capacidade de dar todo o apoio de treinamento, de onboarding e todas as atribuições necessárias para que esse profissional possa ter a vantagem, né, de poder comentar com os seus clientes, comentar com os seus prospects essa nova atividade que ele está desenvolvendo. Então, eu acho que o treinamento, né, a estrutura que a empresa pode oferecer é fundamental nesse processo. Ou seja, o agente autônomo, quer dizer, o candidato a se tornar um agente autônomo não deveria montar o seu escritório de AI. Não deveria ser esse o caminho natural. Ele deveria se juntar a algum escritório que já esteja estabelecido para aprender como é o negócio. É isso? Eu acredito que sim, porque esse movimento, ele queima etapas. O profissional queima etapas. Ele, ao invés de ter que abrir um novo escritório, né, cuidar dos aspectos jurídicos, societários, contábeis e tudo mais, né, gestão de pessoas, se ele tem a característica de ser um bom assessor de investimento, ter um bom relacionamento com pessoas, ele, ao se plugar em uma estrutura já existente, com treinamento, com especialistas, com profissionais que podem dar esse suporte inicial para a carreira, faz todo sentido ele se plugar a um escritório, uma vez que, como eu falei, ele vai queimar etapas, né? Ele vai simplesmente ir direto para a captação, para o atendimento e para o relacionamento com os clientes. Hoje a Alta Vista tem quantos AIs e qual que é a principal origem desses AIs? Certo. A Alta Vista hoje ela tem cerca de 200 profissionais no time, tá? Cerca de 150 são assessores comerciais, ou seja, que fazem relacionamento com clientes, e o restante do time é um time de especialistas, né? Mesa de renda variável, mesa de renda fixa, profissionais de seguros, previdência, alocação, que dão esse suporte ao assessor para que ele possa desenvolver um melhor trabalho junto aos seus clientes. O assessor ele não precisa fazer tudo, ele pode lançar mão dessa estrutura para poder oferecer uma experiência melhor para o cliente. Desses profissionais que eu comentei, cerca de 150 profissionais comerciais, eu diria que 80% deles vieram de bancos. Tá? São ex-gerentes de bancos dos mais diversos segmentos, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, bandeiras de alta renda, private, que hoje estão conosco desenvolvendo um trabalho diferenciado em relação ao que eles desenvolviam no banco. Se alguém que estiver nos assistindo quiser ter mais informações via Alta Vista, o que essa pessoa deve fazer? Hoje vocês não estão... eu não sei nem como fala. A palavra é contratando. Qual seria a terminologia adequada para um escritório de AI que deseje AIs, aumentar o seu plantel de AIs? Nós estamos sempre olhando essas oportunidades, né? Profissionais que tenham interesse em virar AIs, queiram se tornar, queiram desenvolver uma carreira como AIs
podem procurar a Alta Vista. Depois, no final, eu posso deixar o meu e-mail, posso deixar os meus contatos para quem quiser entrar em contato conosco. Tá? Você havia comentado também sobre o formato de contratação. Na verdade, o assessor, o agente autônomo de investimentos, ele é um profissional que não é um CLT, tá? Ele tem uma configuração diferente. Ele entra como associado a um escritório, ele vira um sócio de uma pessoa jurídica de agente autônomo de investimento. Essa é a forma que a regulação estrutura essa profissão. Tá? E aí ele obviamente, a profissão ela tem muitos desafios, a gente pode falar disso daqui a pouco, mas eu acredito que ela tenha uma grande vantagem que suplanta todos esses desafios, tá? Que é a capacidade do profissional fazer o seu próprio resultado. Tá? Ele vai receber de remuneração aquilo que ele trabalhar, aquilo que ele produzir. Né? Quanto mais clientes ele tiver, quanto mais ele trabalhar, mais ele pode receber de remuneração e por aí afora. O céu é o limite. Entendi. E quais seriam esses principais desafios? Bom, eu diria que nem todos, né, esses movimentos de mudança de carreira são fáceis. Né? Você sair, por exemplo, né, de uma estrutura bem estabelecida, de uma CLT, um vale-refeição, um plano de saúde, não é fácil. Empreender no país não é fácil. Empreender não é fácil em lugar nenhum. Né? O profissional, no final do dia, ele estará empreendendo. Obviamente que junto a uma estrutura, né, com apoio, né, com todo um treinamento. Ele não vai simplesmente com a cara e com a coragem. Então, acho que o principal desafio é fazer esse movimento. Mas se o profissional tiver, de fato, essa consciência de que é o melhor a fazer para a carreira dele, né, para a qualidade de vida dele, ele poder trabalhar de qualquer lugar, ele poder atender os clientes da forma como ele acredita, né, sem aquela pressão de ter que, desculpe o termo, né, enfiar produtos no cliente, né, enfiar os produtos que não são compatíveis com o perfil de risco do cliente, ele de fato tem uma boa alternativa, tem uma boa oportunidade na mesa, uma vez que essa é uma profissão que ela vem em franco crescimento no país. Você acompanha esse mercado há bastante tempo, sabe do que eu estou falando, e ainda tem muito chão pela frente. A gente costuma dizer que a gente está só no começo. André, e que tipo de qualificação esse profissional deve buscar? Que tipo de educação, se ele busca um curso, certificações, como se preparar para tomar uma cadeira como AI? Certo. Eu diria que a cereja do bolo dessa atividade, né, desse nosso segmento, é aquela certificação do CFP, o Certified Financial Planner, que é o planejador financeiro. A gente sempre costuma dizer que o melhor do CFP não é o selo em si, né? É o estudo que você tem para tirar essa certificação, porque ela vai te dar uma cabeça muito abrangente sobre o que fazer com o cliente, o que oferecer, fala de seguros, fala de tributação, sucessão, investimentos locais, investimentos internacionais. Então isso dá uma bagagem, né, dá um conteúdo muito forte para o assessor no momento de sentar na frente do cliente. Eu acho que essa é a cereja do bolo. Mas existem outras certificações que o profissional pode buscar. Como eu já falei, CPA 10, CPA 20 já te dão uma boa base, né? Tem os outros ali, o CEA, CNPI, são outras certificações que podem ajudar bastante esse profissional que quer fazer essa transição de carreira. Agora, e você comentou sobre sentar na frente do cliente. Uma pergunta que eu queria te fazer nesse momento é justamente como você avalia, quando chega ali um possível associado, como você avalia, olhando ali no olho dele, a questão de alinhamento de interesses? Porque é uma questão delicada, você está cuidando do patrimônio daquelas famílias, né? Então, como entra esse jogo do alinhamento de interesses para o agente autônomo de investimento? Excelente ponto. Adorei que você trouxe esse ponto para a mesa, que é sempre uma dúvida, né? Como é que o agente autônomo ele é remunerado e se existe ou não esse conflito de interesse com o cliente. Na verdade, eu sempre digo que conflito de interesse existe em qualquer profissão, né? Basta que você explique quais são os caminhos que podem ser seguidos com o cliente.
Na nossa cabeça, a Alta Vista ela chegou, ela é dos primeiros escritórios vinculados à XP, que ajudou a abrir portas nesse mercado, e nós sempre tivemos uma visão muito pró-cliente, né? Nós sempre pautamos o nosso relacionamento com o cliente na distribuição dos produtos, na alocação de carteira que faz sentido para o cliente, para o longo prazo, para o planejamento financeiro dele, né? Então, a empresa já tem esse posicionamento. Então, e a gente é muito transparente com o cliente nesse sentido. A gente não tenta oferecer os produtos que não são alinhados ao perfil dele. E a gente deixa isso muito claro para o profissional que está vindo para a empresa, né? Obviamente que ao longo do tempo é que a gente conhece as pessoas, mas a gente já procura deixar isso claro na largada. Perfeito. Tá. Tem algum tipo de pergunta que você consiga fazer para o candidato ao agente autônomo e descobrir se esse camarada tem o perfil ou não tem? Imagine que a gente estivesse aqui numa entrevista. Quais perguntas você faria para tentar detectar se a pessoa tem o perfil adequado? A gente tem algumas perguntas. Uma delas é saber onde é que esse profissional quer chegar. Se ele tem fome, né? Se ele tem interesse em crescer na profissão, ter uma carteira grande, né? Buscar outros desafios na vida dele, né? E não somente aquele profissional que quer trocar de emprego, né? Isso eu acho que é um ponto muito importante. A gente busca empreendedores, a gente busca sócios que queiram sonhar o sonho junto conosco ao construir uma empresa legal para se trabalhar, uma empresa que valha bastante e uma empresa que vai seguir inovando e revolucionando o mercado brasileiro, como a gente vem fazendo há 16 anos. Ótimo. Eu sei que a Alta Vista tem especialistas de renda fixa, de ações, tem especialista com estratégias, tem o economista-chefe da Alta Vista, eu já almocei com o economista-chefe da Alta Vista. A minha dúvida é a seguinte: o AI vai ter que entender de renda fixa, renda variável, título público, debênture, CRI, CRA, CDB, LCA, LCI, tem que saber de tudo isso? Nossa, não parece uma barreira intransponível para alguém que queira começar nesse ramo? É a famosa sopa de letrinhas do mercado, né? E quando a gente começou lá atrás, a gente não tinha tanto esse desafio, porque eram muito poucos produtos, era bolsa e tesouro direto, basicamente. Então a gente não se preocupava tanto com isso. Ao longo do tempo o mercado veio se sofisticando, os clientes vieram se sofisticando e nós acabamos por alocar praticamente todo o patrimônio do cliente. Antigamente cuidávamos de apenas uma parte, que era a parte de bolsa, como você bem sabe. O que eu digo sempre, o profissional ele não precisa entender de tudo, ele precisa entender de pessoas, né? Ele precisa entender como se relacionar com o cliente, né? O que aquele cliente gosta de fazer, se ele tem filhos, qual é a profissão daquele cliente, ou seja, como é que é a composição familiar daquele investidor. O resto, a gente consegue atender esse profissional com os nossos times de especialistas, né? O assessor do futuro, que a gente gosta de dizer, o assessor 2.0, ele é aquele cara que faz captação e relacionamento com clientes. O resto, ele meio que terceiriza, né, para as áreas especialistas. Aí sim, tem profissionais que entendem de CRI, de CRA, de LCI, de fundos, de previdência, de seguros, de renda variável, para poder atender esse cliente na sua totalidade, né? A gente gosta de olhar o todo e aí sim oferecer as soluções que fazem mais sentido para a vida daquele investidor. Então o profissional ele não vai precisar entender a diferença do papel de renda fixa A para o papel de renda fixa B, se o fundo imobiliário X é diferente do fundo imobiliário Y. Nós temos um time de profissionais que consegue ajudar esse assessor a poder oferecer uma experiência cada vez melhor e mais sofisticada para o cliente. O pessoal está perguntando aqui no chat, especificamente uma pergunta do Marcelo Pereira, a respeito do processo de entrada do AI. Você comentou que o formato de, entre aspas, contratação é diferente. Ele entra como um associado. E como funciona o começo da carreira desse associado? Existe uma, digamos, ajuda de custo inicial? Como funciona esse onboarding do associado enquanto ele ainda está montando a carteira de clientes? Sim, excelente ponto. Na verdade,
A gente tem todo um processo de onboarding e treinamento, né, para que esse profissional ele consiga, como a gente costuma dizer, passar a zona de arrebentação. Né? Eu tenho ali os 6 meses, 1 ano que ele vai estar prospectando os seus primeiros clientes, montando a sua carteira, para que dali a 1, 2 anos essa carteira já esteja suficientemente grande para poder sustentar esse profissional. E sim, a gente costuma fazer, a gente pode combinar ali uma ajuda de custo inicial, mediante atingimento ali de algumas métricas, os treinamentos que são feitos. Então, sim, é feito uma ajuda para que esse profissional possa fazer a transição de carreira com alguma tranquilidade. Queria fazer uma pergunta a respeito da mudança, evolução do mercado nos últimos anos, mas eu vou segurar essa pergunta para depois do intervalo. Vamos chamar o break, 1 minutinho, pessoal, não saia daí, a gente já volta com mais Você com Dinheiro, com a participação hoje do André Albo, da Alta Vista. PMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Em março, nós tivemos o maior Lollapalooza de todos os tempos, foi recorde de público pagante, de receita de bilheteria, receita de patrocínio e de resultado total. Então foi um sucesso total, muito em função dessa demanda reprimida que você citou. Outro caso também foi, na semana seguinte ao Lollapalooza, nós saímos à venda com os shows do Justin Bieber e o primeiro show esgotou em 1h20, o segundo em 1h40, estamos falando de 48 mil ingressos por show, não é uma coisa pequena. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olá, pessoal. Estamos aqui de volta com Você com Dinheiro, com a presença do André Albo, sócio, fundador
da Alta Vista Investimentos. O tema de hoje é a carreira de agente autônomo de investimento. Eu passo a palavra para o Felipe, que ele tem uma pergunta para o André. André, uma questão, para quem está na carreira de agente autônomo, uma questão fundamental é a rentabilidade da carteira, rentabilidade do escritório. Eu queria que você explicasse para o nosso público, comentasse um pouco sobre a métrica de ROA e como ela funciona, como vocês olham ela no dia a dia de vocês. Legal, Felipe. Ótimo ponto aí para a gente discutir. É um tema que normalmente causa muita polêmica no mercado, né? E o que a gente mais vê, né, são aqueles... Tem alguns produtos no mercado financeiro, né, na distribuição independente, que pagam certos valores na cabeça, né? Ou seja, o produto foi distribuído ao cliente, o assessor ele já recebe logo na sequência essa remuneração. E existem, obviamente, no mercado, como eu comentei, né, profissionais bons, profissionais ruins. Tem profissionais que acabam focando muito no curto prazo, nesses produtos que pagam bastante na cabeça, né? A nossa visão, né, afinal de contas, a gente não estaria aqui há 16 anos se a gente não tivesse um alinhamento de fato com o cliente. E na nossa visão, quanto menor esse ROA, melhor para o cliente, melhor para o assessor, uma vez que a gente busca profissionais que não estejam apenas visando o curto prazo, ali 2, 3 meses, que de fato tenham feito uma escolha de vida e que queiram estar aqui durante os próximos 10, 20, 30 anos, atendendo os seus clientes, atendendo os filhos dos clientes e, se Deus quiser, os netos dos clientes. Tá. E você consegue falar para a gente extremos, por exemplo, qual que é o ROA de uma carteira de um cliente que só tem Tesouro Direto? O ROA de uma carteira de cliente só de Tesouro Direto é um ROA muito baixo. Eu diria que é um ROA, assim, se você for somente no Tesouro Direto, o ROA é zero. Zero? É zero, porque não existe nenhuma corretagem, nenhum tipo de remuneração, de comissionamento sobre o Tesouro Direto, né? Agora, se você for no mercado secundário de títulos públicos, alguma coisa nesse sentido, aí você passa a ter uma remuneração pequena. Diria que uma carteira equilibrada, né, uma carteira de fundos, uma carteira de renda fixa, ações e tudo mais, uma carteira montada para um cliente conservador, moderado, ela gira em torno aí de 0,5% para o assessor de investimentos, né? 0,5% ao ano para o assessor de investimentos. Se eu quiser me tornar agente autônomo de investimento, bato na porta de um escritório de AI e me é prometido que eu consigo, trabalhando bem a carteira, 1,5%, 2% de ROA. Como eu devo interpretar isso? Nesse caso, eu seria muito franco, muito direto. Quem está pagando essa conta? Muito provavelmente é o cliente, né? Uma vez que um ROA de 1,5%, 2% é exagerado se considerar as condições atuais de mercado, né? Muito provavelmente, ou o cliente está em produtos muito mais agressivos que ele deveria estar, né? Ou a carteira está sendo girada ali de uma forma muito extrema, né? Você consegue dar um exemplo de como calcula esse ROA para um produto, só para quem estiver nos assistindo entender de onde vem o ROA de 0,5%, de 1%, 1,5%? Você consegue dar um exemplo? Claro, é um exemplo super simples, né? Quando você vai comprar uma ação, quando você vai comprar na bolsa um fundo imobiliário, entra lá no home broker da corretora, você vai pagar uma corretagem. Essa corretagem ela pode ser fixa, né? Às vezes ali 4, 5, 10 reais por trade, né? Ou ela pode ser um percentual do volume total transacionado, né? Dependendo de onde veio essa ordem. Então, assim, quando você gera uma comissão, né? Isso vai para um bolo de ROA, digamos assim, né? Você vai aumentando esse ROA conforme você vai fazendo mais trades, você vai mais mudanças na carteira e por aí afora. Então, assim, acho que a forma de você identificar quanto de ROA está sendo gerada na carteira, está sendo gerado na carteira, quantas vezes há operações nessa carteira ao longo do tempo, né? Quanto mais operações, maior o ROA. E aí sim, você na tem outra ponta, né? Pensando na qualidade da operação colocada, o Davi Abdala trouxe um ponto aqui importante.
não há controle, por exemplo, na colocação de um título de renda fixa na taxa que o emissor está pagando, no comissionamento do emissor. Como vocês conseguem, dentro do escritório, controlar o contra-incentivo a uma emissão pior que paga mais para quem está distribuindo? Né? Porque não é muitas vezes não por má fé diretamente do assessor, mas nem todo assessor vai saber calcular o risco de crédito. Tem algum comando central, digamos, do escritório para balizar esse equilíbrio? Aí vem, né, o anteparo, né, a barreira da estrutura que a gente estava comentando. Né? A gente tem um time de alocação que define quais são as ofertas que serão trabalhadas, quais são as ofertas que a gente fica de fora. Né? Tem uma série de requisitos ali que são avaliados, né, entre eles o risco de crédito. Então, tem ofertas que se trabalha, tem ofertas que a gente recomenda ficar de fora e os assessores simplesmente não trabalham, porque sabem que em algum momento isso pode trazer alguma dor de cabeça para eles, né? Porque quem está na ponta, quem está em contato com o cliente é que acaba sofrendo as consequências de um produto mal vendido, mal distribuído, ou inclusive, né, um default de crédito, como você comentou. E aí é questão de, como você comentou, o produto que paga na cabeça ou VPL, né? Exato. É requisito básico para o assessor saber fazer conta de valor presente. Matemática financeira básica. Exato. André, me fala uma coisa. Você consegue descrever os produtos em que a comissão que o assessor recebe é na cabeça e os produtos que ele vai recebendo de maneira... De forma recorrente. De forma recorrente? Sim. Porque talvez quem queira se tornar assessor pode ficar pensando assim, poxa, eu vou ter que ficar pedalando sempre. Uma das belezas que eu vejo do negócio de agente autônomo é ter quase que uma renda passiva por conta do trabalho que ele foi plantando ao longo dos anos. Então imagine um agente autônomo que está fazendo um trabalho sério, 5, 10, 15, 20 anos. Será que ele consegue ter boa parte da receita dele recorrente, não ficar dependendo só das operações na cabeça? Sim. Eu diria que existem dois grupos de produtos que têm essa tendência do pagamento recorrente de comissões, que são os fundos de investimento, sejam eles renda fixa, multimercados, internacionais, ações, e também os fundos de previdência. Tá? O fundo de previdência normalmente é um produto muito bem trabalhado pelos bancos. Todo cliente de banco tem previdência. E é um produto de extrema fidelização desse cliente. A média de permanência de um cliente num fundo de previdência é de 8 anos. Então, você tem a oportunidade, né, de receber uma receita recorrente. Você vai construindo a sua carteira, tijolinho a tijolinho, ao longo dos próximos anos. E aí sim você tem uma receita recorrente, uma renda passiva, como você bem comentou. Então a parte de fundos de investimento representa talvez o melhor exemplo para essa receita recorrente. Você tem outros tipos de produtos que têm ali um pagamento, de certa forma, na cabeça. Né? Você tem ali os papéis de renda fixa, né? Desde os CDBs até títulos públicos, crédito privado. Você tem também os COIs, são outros produtos bastante conhecidos que possuem um pagamento na cabeça. Tá? E depois a gente tem a parte de corretagem de ações, que é um misto. Né? Se você tem clientes que operam de forma recorrente, essa receita meio que se torna recorrente. Se você tem clientes que operam vez por outra, que não tem tanta assiduidade no trading, você tem poucas operações ali que vão ser comissionadas. Eu suponho que quem se saia da vida de gerente de banco e se torne AI é um camarada que fugiu da zona de conforto. Tá certo o que eu estou falando ou não? Porque ele não vai conseguir migrar toda a carteira dele, do banco que ele tinha, para o escritório. Então ele vai começar basicamente de uma receita zero. Faz sentido ou estou equivocado em algum ponto? Você tem toda a razão, esse é o ponto. Né? O profissional que faz esse tipo de movimento, ele está saindo da zona de conforto, ele é um profissional que está se desafiando a uma nova, eu não diria aventura, mas a um novo mundo, né? De distribuição de investimentos, um mundo que está crescendo, que hoje os clientes eles buscam, né, um atendimento, buscam uma nova forma de se relacionar com o dinheiro. Né? Você poder oferecer ao seu cliente uma assessoria completa sobre o patrimônio,
sobre as questões sucessórias desse cliente, isso tem um valor muito grande, né? Você se tornar uma referência para esse cliente, como é, por exemplo, o médico, como é um advogado, né? Como é aquele profissional de confiança dessa família. Então, sim, de fato, sai da zona de conforto, é um desafio, tem inúmeros desafios, inclusive, né? Mas eu acho que essa forma de você poder oferecer soluções ao seu cliente, isso não há, assim, vale super a pena, a gente é muito orgulhoso do que a gente construiu, né? E é uma profissão que tem tudo para crescer nos próximos anos no país. E como é a relação do escritório ou do agente com a corretora? Eu sei que existem algumas discussões sobre a mudança desse formato, de eventualmente permitir o escritório se vinculando a mais de uma instituição. Como é essa relação hoje no mercado e o que você vê de mudanças por vir? Certo. Excelente ponto para a gente discutir o futuro, né, visando atrair novos profissionais para esse mercado. Eu acho que a gente vai continuar. O nosso crescimento ele depende desses novos profissionais vindo para o negócio de assessoria independente. Em relação à questão das corretoras, da relação do agente autônomo com as corretoras, hoje é necessário haver a exclusividade, né? Principalmente na distribuição de títulos e valores imobiliários. É uma obrigatoriedade regulatória imposta pela CVM. O mercado está discutindo, né, se eventualmente quebra essa exclusividade ou não. Na minha visão, isso é um debate muito simples, porque não se ouviu o lado do cliente. Eu acho que tudo tem que conversar com a experiência que a gente oferece ao nosso cliente. Se essa exclusividade ela é boa, se atende às necessidades do cliente, ótimo, né? Se a quebra da exclusividade vai trazer algum benefício para o cliente, a gente tem que, de fato, avaliar. Na minha visão pessoal, né, como empreendedor e como investidor, né, eu como cliente gosto de ter todos os meus investimentos consolidados em um só local, né? Um aplicativo, um local só para que eu possa olhar relatórios, ter um contato somente com o assessor de investimentos. Então, acho que essa quebra de exclusividade muitas vezes pode trazer mais confusão para o cliente do que simplesmente uma solução, tá? Mas isso está sendo debatido ainda nas esferas regulatórias e a gente tem que, provavelmente agora no fim do ano, saia essa definição. Mas eu acho que o que muda o jogo nesse negócio de assessoria de investimentos para os escritórios de agente autônomo é a possibilidade da entrada do sócio capitalista, né? Porque hoje toda empresa de agente autônomo, também por imposição regulatória, ela só pode ter no seu quadro societário sócios agentes autônomos, somente sócios agentes autônomos pessoa física. E está se discutindo a possibilidade de entrarem sócios não agentes autônomos, sócios capitalistas, como qualquer outro tipo de empresa. Então eu acho que isso sim é uma evolução desse mercado, acho que vai mudar o jogo, vai trazer profissionalismo, governança e buscar para um mercado que está crescendo, está em ebulição e só tende a crescer nos próximos anos. Tem uma pergunta aqui, é possível conciliar outras atividades profissionais com a profissão de AI ou exige-se exclusividade? E eu vou complementar a pergunta, ainda que não se exija, é necessário? Dá para ter, tenho uma profissão A e dedico 50%, 40%, 30% como AI. Esse é um ponto muito importante que a gente sempre discute nos nossos processos de contratação. Eu volto a pergunta para você e digo o seguinte, você se consultaria, você faria uma cirurgia cardíaca com um médico que você sabe que que 50% do tempo dele é dedicado à medicina e os outros 50% são dedicados a outra atividade? Qual o seu pensamento? Não, é um excelente ponto. Então, assim, a gente acha que o profissional que tem duas profissões, ele não faz nenhuma das duas direito. Tá? É importante o foco, é importante a dedicação, porque a partir do momento em que a atividade começa a crescer, ele vai ter que se dedicar a uma delas, né? Então, é muito importante essa dedicação exclusiva. Isso, obviamente, não é exigido,
né? Mas é altamente recomendado se você quiser crescer e se desenvolver na profissão. Tá. Em quanto tempo, imagine que eu tenho uma oferta, imagine que quem esteja nos assistindo agora seja um jovem que gosta de mercado financeiro e ele acabou de receber uma proposta de um bancão e ele também tem uma proposta na mão para se tornar AI de um grande escritório. O que essa pessoa deveria levar em consideração entre uma escolha e outra? Perceba, ele vai sair do zero, não tem carteira nenhuma. Eu diria que o conselho que eu dou para esse profissional são duas profissões, são duas carreiras completamente distintas. Porque no bancão ele já vai ter ali uma estrutura estabelecida, né, o famoso plano de carreira, né, sai do cargo A para o cargo B, para o cargo C, tem mais ou menos ali uma linha... Plano de saúde. Vale refeição e por aí afora. Por outro lado, no agente autônomo, ele vai conseguir ter mais liberdade, ele vai poder construir algo dele, poder empreender, poder montar uma carteira de clientes, porque quem começa hoje, né, certamente, se tiver dedicação, se tiver um comprometimento com a carreira, se olhar daqui a 5, daqui a 10 anos, certamente ele vai estar com uma carteira de clientes qualificada, vai estar com uma remuneração bastante atrativa e aí lá na frente pode ser que ele não consiga fazer o movimento que ele poderia ter feito hoje. Perdão, é que um ponto aqui paralelo complementar. Você comentou sobre a não possibilidade, né? Não possibilidade, mas a desvantagem de você correr duas carreiras em paralelo. Mas a Rosana trouxe um ponto aqui que é interessante. Ela já é corretora de seguros. Então, cada vez mais a gente sabe que corretores foram entrando com produtos de previdência, colocando o primeiro pezinho no mercado de investimentos. Existiria essa possibilidade de fazendo a mudança, o fade out gradual, ou seja, eu já tenho minha carteira de clientes, já tenho as famílias que eu atendo como previdência privada e aí eu vou passando a constituir também uma carteira com outros investimentos? Nesse caso específico, sim, porque há uma sinergia óbvia, né? Acho que o grande ativo do agente autônomo é a sua carteira de clientes. E a gente sempre fala que no começo da carreira você tem que ter um aquário aonde pescar. Nesse caso da Rosana, que ela comentou, ela já é corretora de seguros, ela já tem ali uma série de leads qualificados que a conhecem, que ela já trata da parte de seguros, então ela já tem ali algum conhecimento sobre patrimônio, sobre a vida daqueles clientes. Certamente tem um caminho a seguir, né? Mas em algum momento vai ter que ser feita a escolha, porque diferente do mercado de seguros, o mercado de assessoria de investimentos, ele demanda mais dedicação, né? Você tem que falar com o cliente a cada uma vez por mês, pelo menos. Você precisa estar atento aos movimentos de mercado, né? Bolsa subiu, o juro caiu, o dólar, o câmbio, a guerra, a pandemia. Então, assim, é muita informação para você ter duas profissões ao mesmo tempo. Então, em algum momento vai ser necessária essa decisão, para onde eu vou, aonde eu fico. O mercado já mudou bastante, evoluiu bastante nos últimos anos também. Eu queria, naturalmente, pegar um pouco da sua experiência nesse assunto. Só antes de fazer essa pergunta, eu vou chamar o break mais uma vez. Vamos para o intervalo, um minutinho, pessoal, a gente já está de volta com mais Você com Dinheiro. PMC News, informação que gera valor.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Em março, nós tivemos o maior Lollapalooza de todos os tempos, foi recorde de público pagante, de receita de bilheteria, receita de patrocínio e de resultado total. Então foi um sucesso total, muito em função dessa demanda reprimida que você citou. Outro caso também foi, na semana seguinte ao Lollapalooza, nós saímos à venda com os shows do Justin Bieber e o primeiro show esgotou em 1h20, o segundo em 1h40, estamos falando de 48 mil ingressos por show, não é uma coisa pequena. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Estamos de volta aqui, pessoal, conversando com o André Albo, sócio fundador da Alta Vista Investimentos. Estamos discutindo a carreira de agente autônomo de investimento. Eu vou começar pedindo, antes que eu me esqueça, que o André passe os seus contatos, caso algum de vocês que esteja nos assistindo agora ou depois no YouTube se interesse pela carreira de AI, especificamente na Alta Vista. Legal, Rafael, obrigado. O meu contato, vou passar o meu e-mail, é andré.albo, A-L-B-O, @altavistainvest, com T mudo, tudo junto, .com.br, andré.albo, @altavistainvest.com.br. E quem tiver interessado pode nos procurar também lá no Instagram, altavista_invest, tudo junto também. A gente fica à disposição. O escritório de vocês aqui em São Paulo fica onde? Fica na Juscelino e nós temos outras 8 filiais pelo país. Então, quem está nos assistindo também de outras regiões também pode entrar em contato e a gente pode direcionar para as filiais, quem tiver interesse em nos conhecer melhor. Agora eu tenho uma pergunta provocação. Se você que estiver me ouvindo for no Habib's, você pode comprar uma esfirra e eu acredito que a margem que o Habib's tem numa esfirra seja certa margem. Mas você pode ir no Habib's e pedir o suco. Eu posso jurar que o Habib's racha de ganhar dinheiro vendendo o suco, muito mais do que vendendo a esfirra. A minha pergunta, André, para você é: qual é o suco do mercado financeiro? Olha, o suco do mercado financeiro atualmente, ele chama-se COI, né? Que é o produto que, como a gente estava comentando de ROA na cabeça, é o que mais paga hoje para o assessor. Então, e muitas vezes, né, já foi amplamente divulgado aí no passado, nos influenciadores e tudo mais, que o COI é um produto que paga bastante e muitas vezes restringe a liquidez do cliente. Então, a gente vende muito pouco COI, a gente não gosta muito do produto. E outra coisa, eu acho que a gente tem que olhar a solução, a alocação do cliente e não apenas o produto em si. Eu acho que se fizer sentido para aquele cliente dentro do perfil de risco e da alocação necessária, não tem problema nenhum. Última pergunta, provocação para você. Vamos lá. Quantos COIs você já teve? Poucos. Não sei te mensurar o número, mas são poucos. A gente, como eu te falei, tem uma alocação muito baixa no produto e a gente sempre procura olhar o todo da carteira do cliente e focar em solução, focar em serviço e não em produto. Ótimo. Agora, o mercado de agentes autônomos mudou muito ao longo do tempo, né? A gente está falando agora de COI,
Se a gente pensar o mercado quando vocês começaram com a Alta Vista, seria inimaginável. A ideia era muito do giro de ações, de conversar com o seu assessor para buscar recomendações, buscar trades interessantes. Como você pode compartilhar um pouco conosco sua experiência dessa evolução do mercado ao longo dos últimos anos e já olhando um pouquinho para o futuro, para onde você acha que a coisa vai? Legal. Como eu havia comentado, né, quando a gente começou, basicamente só existiam 2 tipos de produtos, bolsa e tesouro direto. E ao longo do tempo, isso veio se sofisticando muito. Lá atrás, o cliente investia 10%, 15% do patrimônio dele conosco apenas, que era aquele percentual de risco. Ao longo do tempo, isso veio mudando, né? A gente veio trazendo outros tipos de produtos, sempre tentando inovar, sempre tentando fazer com que o cliente pudesse alocar todos os recursos dele conosco e não apenas no banco. Então a gente veio com a parte de fundos de investimento, com a parte de renda fixa, previdência, né, investimentos internacionais. A gente fala de seguro de vida, né, sobre a questão do planejamento patrimonial e planejamento sucessório. Então, ao longo do tempo, o assessor ele teve que se reinventar, né? Ele saiu de um broker de ações para um assessor financeiro, né, sobre um financial advisor propriamente dito, pegando o exemplo que a gente tem nos Estados Unidos. E olhando para frente, eu acho que cada vez mais as pessoas vão precisar desse tipo de profissional, porque basta a gente pegar os últimos anos, né? A gente teve troca de governo, teve impeachment, teve pandemia, teve guerra, teve inflação, a bolsa caiu, a bolsa subiu. Então as incertezas elas estão cada vez maiores. Então é muito importante que o investidor que quer estar bem assistido nos seus investimentos procure um profissional para poder dar esse suporte, esse atendimento e oferecer esse serviço de planejamento para o futuro. Eu imagino que o mercado ainda vai crescer muito, né? Como eu comentei, nos Estados Unidos hoje a gente tem cerca de 300 mil financial advisors para uma população de aproximadamente 350 milhões de pessoas. No Brasil são apenas 20 mil assessores de investimento. Então a gente tem muito chão pela frente, tem muito para crescer, ainda tem muito investimento parado nos bancos. Dei o exemplo da Previdência, volto ao exemplo dela. A gente tem hoje cerca de R$1 trilhão alocados em previdência privada no Brasil. Cerca de 95% desse montante está na mão dos grandes bancos, dos 5 grandes bancos. Quantos por cento? 95%. Tá? 5% só está fora dos bancos. E desse montante, esse R$1 trilhão, 90% não bate o CDI. O CDI que hoje está em 13,75, não deve permanecer nesses patamares elevados por muito tempo, mas é sempre melhor você rentabilizar o seu recurso de uma forma adequada. E hoje em dia os grandes bancos eles não conseguem entregar isso. Por isso que a gente cresce tanto, que o mercado cresce tanto, que os agentes autônomos crescem tanto e que os assessores de investimento vão ser cada vez mais demandados pelos clientes por conta desses desafios e dessas incoerências que a gente encontra no mercado bancário. Ainda existe taxa de carregamento para plano de previdência dos bancões? Existe taxa de carregamento, existe taxa de administração de 1,5%, 2% para fundo que carrega título público federal. Então, só um segundo. Imagine que você esteja nos assistindo e você tem uma previdência, ou seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó tenha um plano de previdência e você vai lá e verifica que tem taxa de carregamento ou que tem uma taxa de administração muito alta. Qual a orientação você daria para essa pessoa? Procure a Alta Vista, pode nos mandar mensagem pelo Instagram, pode me mandar e-mail. A gente pode fazer um comparativo sem compromisso com outras alternativas de mercado, mais baratas, mais rentáveis, que aí a gente está cumprindo... E a pessoa vai ter que sacar esse dinheiro, pagar o imposto para aplicar de novo, é isso? Não necessariamente. No caso da Previdência, você pode fazer a portabilidade dos recursos, não paga nada, é muito simples. Né? Outro exemplo que eu te dou, né, já que a gente está encaminhando para o final, caderneta de poupança. Né? Historicamente é o produto mais popular, é o produto mais conhecido Ainda do tem país. gente com caderneta de poupança? Tem 52 mil pessoas no país com mais de R$1 milhão em caderneta de poupança. É o produto mais popular, ainda tem muita gente investindo em poupança,
dessas 52 mil tem mais de R$1 milhão. Eu costumo dizer para os meus alunos quando eu dou aula que você ter carteira de poupança é a mesma coisa que você dizer que você tem mau hálito ou chulé. Quer dizer, é um negócio, se você tem, você não conta para ninguém, porque é realmente vergonhoso. A poupança hoje paga 0,5% ao mês mais TR, isso dá 6% ao ano, sendo que a gente teve no ano passado uma inflação rodando a 11%, ou seja, quem investiu dinheiro na poupança deixou dinheiro na mesa, perdeu o poder de compra, né? E a taxa de juros hoje no Brasil roda em torno de 13,75%. Então, é metade do que rende o CDI. Então, enquanto ainda houver pessoas investindo em poupança, a nossa profissão tem muito a crescer. Com isso, com essa mensagem final do André Albo, a gente fica por aqui com mais esse Você com Dinheiro. Voltamos amanhã com uma participação muito especial. O Rafael vai receber o Sérgio Machado para falar um pouquinho sobre fundos de renda fixa. Muito obrigado pela sua audiência. Fique agora com o Top News. Até amanhã. Obrigado. BNC News.